Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer queries SQL, em arquivos Parquet, arquivos CSV, utilizando a AWS. Então a gente vai utilizar três serviços, né? O S3, o serviço de armazenamento da Amazon, né? O Glue, que é o Glue ele faz catálogo de dados, né? Ele tem várias funcionalidades, faz web crawler e etc. Né? Isso, assim, eu vou até deixar o link depois na descrição de cada um desses serviços para vocês se aprofundarem, né? Mas a ideia aqui não é a gente se aprofundar nos serviços, né? Mas é mostrar para vocês como é que faz esse processo aí de fazer queries, né? Usando o Athena, que é outro serviço que a gente vai usar, né? Então é uma interface ali que você faz queries. Então aqui a ideia é importar dois arquivos aqui, ou três arquivos, a gente levar ele para montar uma tabela, né? Como assim dizer, a partir daqueles arquivos usando o Glue e depois fazer as consultas lá pelo Athena. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então aqui na AWS, vou até voltar aqui à telinha principal. Ele tem esse formato aqui, né? E aqui a gente escolhe o serviço. A gente pode vir por aqui, né? Os mais visitados recentemente, ou acessar o serviço por aqui, né? Por exemplo, S3. Aqui, né? Ó, S3 é o serviço de armazenamento da Amazon. E nele você tem os buckets. Os buckets é como se fosse uma pasta mãe, vamos assim dizer, né? Então aqui já tem um bucket, né, chamado log Souza. Eu vou criar mais um bucket aqui para vocês verem. Ó. Criar bucket. Eu vou colocar aqui o nome desse bucket. Eu vou colocar aqui como arquivos. Passo Souza. Tem que ser um nome distinto, né? Se eu colocar só arquivos, provavelmente ele já está sendo utilizado. Aqui ele pede uma região para adicionar, né? Aquele. Vou deixar aqui de Ohio, que ele é mais em conta, né? E mais no modo global aqui. Vou usar o SS2. Beleza, que é o nome do bucket, aqui é a região. Também depois vocês podem dar uma aprofundada melhor. Vou deixar um artigo aqui sobre a AWS para vocês darem uma estudada melhor. Bloquear tudo acesso público, beleza. Versionamento desativar, não preciso para cá. Chave do bucket, desativar também, não precisa. Criar bucket. É como se fosse uma pasta mãe, como assim dizer. Então aqui está aqui, ó, arquivos Souza. E eu vou criar duas pastas, aqui é pastas normais, né, como se fossem subpastas. Uma chamar ela de CSV. Aqui eu vou colocar, não vou, na verdade, vou colocar o nome da tabela já para facilitar. Depois vocês vão entender por que que eu coloquei esse nome aqui. Vou colocar tabela CSV. Beleza, criar pastas. Aqui é só colocar a pasta mesmo. É outra pasta chamada tabela Parquet. É um tipo de arquivo colunar também. E aqui eu vou jogar meus arquivos, ó. Tabela Parquet. Vou colocar meus arquivos Parquet aqui. Vou carregar. E eu vou adicionar arquivos dentro dessa pasta, né? Tem dois arquivos Parquet aqui. Eu vou adicionar eles. Ó, dois arquivos que são dados de usuário. Vou carregar. Então, estou carregando a minha máquina para a cloud, né, para a nuvem. Carregou. Fechar. Então, dentro da pasta arquivos, pasta mãe, vamos assim dizer, né, que é o bucket arquivos Souza,
tem uma pasta chamada tabela Parquet, e dentro dessa tabela Parquet tem dois arquivos Parquet. Aqui, tabela CSV. Vou carregar um arquivo aqui. Um arquivo CSV. Vou carregar esse aqui. Carregar. Beleza. Está aqui o meu S3, que é o sistema de armazenamento da AWS. Você vem aqui em buckets, tem lá meus buckets. Meu bucket que a gente criou aqui, arquivo Souza. Tem duas pastinhas dentro e cada uma delas tem os arquivos respectivos. Essa aqui tem um arquivo CSV. Se eu vim aqui, por exemplo, também, pessoal, uma dica, né? Vim aqui no arquivo, ações de objeto, consultar como S3 select, que é o arquivo CSV, separado por vírgula, executar consulta SQL. Ele mesmo executa a consulta, né? Você já consegue ver que está no top 5, né? Você pode fazer modificações, que é os 10, então aqui, né? Já tem uma ideia de como é o arquivo, né? Mesma coisa com o arquivo Parquet lá. Aqui abrir um desses aqui qualquer. Consulta S3, select. Arquivo Parquet aqui já mudou, né? Formato de saída, vou colocar aqui CSV. Aqui só o formato de saída, né, dele. Pode botar o formato de saída também aqui para JSON, né? Ele vai mudar o formato da saída. Beleza? Fica essa primeira dica aí. Então é isso. A gente criou esse bucket com duas pastas e colocamos arquivos dentro. Arquivos CSV nessa. E arquivos Parquet dentro dessa. Beleza. E agora a gente vai criar tabelas, aqui são arquivos, né? A gente vai criar tabelas a partir desses arquivos, para a gente poder consultar via SQL. Como é que a gente faz? A gente usa o serviço chamado Glue. Então, vou voltar aqui também para vocês verem como é que a gente chega lá, né? Então, aqui a tela inicial, você vem aqui na barra de pesquisa, coloca Glue, AWS Glue. Você vai abrir essa telinha. E aqui tem várias opções, né? Faz ETL, você pode usar notebooks aqui, catálogo de dados, o que vai ser o nosso caso, né? Integração de dados de ETL, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um crawler. O que é um crawler? Crawler, né? Ele vai lá, vai fazer uma raspagem, vamos assim dizer, nesses arquivos e montar uma tabela a partir desses arquivos. Eu dei uma tabela aqui. A gente tem um database chamado default. A gente vai usar o próprio default aqui do database, certo? A gente pode vir aqui no default, ó, database default. A gente vai jogar dentro desse database mesmo. A gente pode criar outro, mas aqui não vamos usar esse mesmo. Vamos assim, ó, adicionar tabelas usando Crawler. Eu coloco o nome daquele Crawler. Vou colocar aqui CW, para Crawler, tabela PSV. A gente pode adicionar a descrição, mas aqui a princípio não. Aqui não. É só se quiser adicionar uma tabela já existente, mas aqui a gente não tem. Adicionar a data source. Então, aqui a gente vai procurar aquele caminho que a gente encontrou, né? Esse data source vai ser o S3, né? A gente colocou lá dentro do S3. Poderia ser outro, né? Poderia ser JDBC, Dynamo, DocumentDB, né? Então aqui ele pode acessar outros bancos de dados para poder trazer dados para cá. Mas no caso a gente vai usar o arquivo que tem lá no CSV, né? no CSV que está dentro do S3. E aqui a gente coloca o caminho daquele arquivo. A gente vai lá, arquivos Souza, tabela CSV, e aqui está o arquivo, né? A gente coloca a pasta principal. Aqui no caso é
caso é aqui, a tabela CSV. Então ele vai criar uma tabela com base nos arquivos que estão aqui dentro. Se tiver vários CSVs, ele vai juntar todos eles, entendeu? E montar uma tabela, como a gente vai ver aqui no Parquet. No caso aqui no CSV só tem um arquivo, então ele vai montar uma tabela com informações que estão naquele arquivo CSV. Escolhe, beleza? Aqui, opção de tudo mesmo, adicionar S3. Next. Aqui você cria um IAM, é uma função de acesso. Então, eu sempre sugiro você criar uma nova e colocar aqui um nome para ele, né? Vou colocar aqui, tabela, CSV. Create, criou, next. E aqui, target database é o banco, né, que a gente vai criar. É o default, como a gente tinha visto lá. E aqui a gente não precisa colocar nada, pode deixar a agenda aqui sobre demanda. Poderia programar para isso rodar de tempos em tempos, né? Então, é pegar dados que estão naquele arquivo lá no S3 e trazer de tempos em tempos para a tabela, né? Para atualizar a tabela. No nosso caso aqui, só vai ser uma vez mesmo. Mas vocês depois manda criar aqui, né? Mas vocês saibam que vocês podem ficar atualizando o S3 lá, né? O arquivo no S3 e trazendo essa informação atualizada de tempos em tempos para a tabela. E aqui eu vou mandar rodar o crawler. Ele vai rodar. O que ele está fazendo aqui, né? Ele está indo lá naquele arquivo. Esse arquivo aqui, né? Esse arquivo aqui. E pegando os dados dele e transformando em uma tabela. Vai processar aqui, vai demorar um pouquinho. Então, vamos acompanhando aqui. Pronto, carregou, né? Beleza? Então aqui ele carregou já. Então, teoricamente aqui, deve estar processando aqui ainda. Se eu vir aqui dar uma atualizar, está processando aqui, está parando ainda, né? Mas aqui, provavelmente, ele já carregou uma tabela. Então, aqui dentro do Glue, né? Tem aqui, ó, no Glue, tem tabelas, tables. Vou dar uma atualizar aqui. Ó, apareceu tabela CSV, que ele criou através do crawler, né? Você executou o crawler para pegar aquele arquivo CSV e ele gerou essa tabela. A gente vem aqui, ele vai mostrar a estrutura da tabela, né? Quais são os campos que ele criou, tipo de dado, etc. Beleza? Então, esse é o segundo passo, né? No S3, a gente colocou os arquivos. O Glue, a gente pegou esses arquivos e transformou ele em uma tabela. E a tabela a gente consegue conectar, né, acessar pelo Atina, que é um outro serviço da AWS. Pode colocar aqui a Atina. E aqui ele vai aparecer Data Source, que é o AWS Data Catalog mesmo, ou Database Default, né, que a gente vai colocar. E aqui apareceu a tabela CSV. E como é que a gente consulta aqui? A gente pode vir aqui e colocar um select isso from tabela CSV, por exemplo. Mandar rodar. E está aqui. Está fazendo um select lá naquele arquivo. Aqui a gente pode fazer um select normal, né? Então aqui é bom que vocês aprendem para vocês estudando aqui como é que eles fazem select via Atina, né, na cloud. Então você já vai praticando isso, né? Vou colocar aqui o R, o F igual por exemplo. Você pode usar o SQL normal, né? Fazer manipulações, né? Beleza? Então aqui a primeira fase. Agora a gente vai fazer de novo. A gente colocou outro aqui na tabela Parquet. Então vamos criar
criar agora uma tabela com os dados que estão nesses dois arquivos. Então, vamos lá no Glue de novo. Ó, já terminou. Vamos lá no Glue novamente. Pode vir aqui em Databases, né? Default, adicionar table usando o crawler. E a gente vai usar CW, por exemplo. Aqui pode ser qualquer nome, né? Tabela parquet. E arquivos parquet. Pode colocar na descrição, né? No outro a gente não colocou, mas a gente vai colocar só para vocês verem. Dá para colocar tags também, para questão de boas práticas de custo até, né? Aqui não, né? Adicionar o data source, S3, coloca o caminho, Ivo Souza, tabelas parquet, tabela parquet. Então, ele vai pegar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta e montar uma tabela. Então, ele vai juntar, né? Os arquivos têm que ser igual, né? Tem que ter o mesmo número de colunas para ele poder juntar e montar uma tabela, né? Beleza? Aqui, de todas as subpastas e folders, beleza? Adicionar S3, adicionou, next. Aquela questão do acesso do IAM, né? Então, a gente pode criar um aqui, tabela aqui. Depois vocês podem aprofundar nessa questão de IAM, acessos, né? Mas aí é outra questão. Aqui é só para a gente estudar aqui como é que faz esse processo de pegar um dado do S3, transformar ele numa tabela e consultar. Next, target, destino, né? Vai ser a database default, sob demanda também, next, finish crawler, rodar o crawler. Agora esse outro crawler é para os arquivos Parquet. Então, ele vai lá naquela pastinha, pegar esses dois arquivos, extrair os dados dele e criar uma tabela com os dados dos dois arquivos. Se tivesse 100 arquivos, com dados dos 100 arquivos. Tem dois aqui, depois amanhã você vai querer colocar um outro. Você vem aqui, coloca o outro arquivo e manda rodar o crawler de novo. Então ele vai atualizar com base nos três arquivos. Ele vai processar. Que não vai demorar muito. Mesmo sendo dois arquivos e são maiores até, mas eles têm um formato mais otimizado, né? O Parquet ele é mais otimizado, 49 segundos. Então, teoricamente aqui, a gente tem dois crawlers aqui, ó, se a gente atualizar, e aqui está terminando, né? Eu quero rodar esse outro aqui, né? Só vir aqui, clicar e rodar de novo, né? Um crawler. Ele vai rodar novamente, né? Se tiver um novo arquivo CSV ou for alterado aquele, né? Então aqui o Parquet está concluindo, mas não tem problema, ele já provavelmente criou a tabela Parquet, ó. Já criou. Aqui também é a mesma coisa, tem a estrutura da tabela, os tipos de dados, etc. E como é que a gente consulta? Lá pelo Atina. Se a gente vir aqui na F5, vai aparecer outra tabela aqui, tabela Parquet. E a gente pode fazer o mesmo procedimento, né? Posso criar aqui um mais, criar uma query 2 aqui, select asterisco com ela aqui. Vou vir aqui rodar, mostrar as informações que estão lá no meu Parquet, né? Então aqui você pode fazer o select aí que você precisar. E aqui, por exemplo, se essas duas tabelas se conversar, você poderia fazer join entre elas também, não tem problema nenhum. Por exemplo, assim, né? Join com a outra lá, né?
fazer as condições aqui, ó, aqui. Beleza? E poderia fazer isso também normal. Aqui também, só uma dica aqui, você pode salvar essas queries aqui. A partir daqui, você vem aqui, ó, salvar como query name, consulta, tabela, CSV. Então, você não precisa salvar no arquivo, né? Você salva aqui e quando você precisar consultar, você vem e vem aqui, ó, Save de Queries. Vamos estar aqui a query salva. Você aproveita de novo aquele código, entendeu? Mesmo se você fechar aqui, ó, beleza, fechou, né? Aqui eu vou apagar aqui, clean. Chego amanhã, quero usar aquela mesma query. Então, eu venho aqui nas queries salva, tá lá minha query salva. Beleza? Uma dica aqui, pessoal, do Atina, pode ser que você não consiga rodar da primeira vez, é que você tem que vir aqui fazer uma configurações em Settings, né? Você vem aqui gerenciar e tem que informar um bucket, né? Então, vocês já aprenderam a criar um bucket, né? Vocês têm que informar um bucket para ele colocar os resultados das consultas. Então, isso aqui é obrigatório. Então, por isso, lá no comecinho a gente já tinha até um outro bucket, né? Esse aqui, ó, Log Souza. Você pode vir criar uma pasta com seu nome, por exemplo, log o seu nome, né? Criar um bucket com log o seu nome e você adiciona aqui. Você vem aqui em browser, escolhe aqui, né? Pastinha, manda escolher. Não vou escolher que o meu já está, né? Manda salvar, só isso. E ele já vai começar a fazer o Atina funcionar. Se caso não funcionar, né? De primeira, é isso aí. Aliás, não vai funcionar de primeira, né? Você vai ter que colocar esse caminho aí. Mas ele vai pedir, logo quando você abrir, ele já vai falar isso. Beleza? Mas era isso, pessoal, essas dicas aí. E só complementando aqui também uma outra questão. Não sei se vocês perceberam aqui, né? Mas o processo que a gente fez aqui é um processo que você pode utilizar para montar um data lake, né? Um lake house. Só dando esse, esse spoiler aqui, né? Vamos assim dizer, com essa dica, né? Como é que é feito, né, um data lake? Ele tem três camadas, né? Tem a bronze, tem a silver, tem a gold. Normalmente o que é feito? A gente pega dados de várias fontes de dados, seja banco de dados, seja arquivo, seja o que for. Então, a gente pegou de dois arquivos, né? Mas ali a gente poderia estar pegando de bancos de dados, né? Lá no S3, por exemplo, poderia ter uma outra pastinha aqui, que seria dados de um banco de dados. Então, você poderia trazer dados para cá, para dentro do S3, através de um DMS, por exemplo, né? Data Migration Service, né? Que é outro serviço aqui da AWS. Esse daqui, ó, esse serviço aqui, ele pega dados de um SQL Server, do Postgres, do MySQL, e traz para dentro do S3. Então, aqui já vai ter dados dos sistemas, né, dos bancos de dados, dados de arquivos, né? Por exemplo, se você tem vídeos no YouTube, né, você pode trazer para cá também os dados desse vídeo, né, e passa por um processamento, claro, né? Depois que estão aqui nessa primeira camada, pode ser um bucket. É isso que eu queria dizer para vocês, né? Camada aqui pode ser algum bucket que tenha todos os dados ali daquela empresa, né? Vindo de arquivos, vindo de bancos de dados, vindo da internet, vindo de onde for. E depois tem todo um processamento, pode usar o Spark, ou pode usar outra coisa também, que faz isso ir para outra camada, Silver, que pode ser um outro bucket, entendeu? Aqui pode ser um bucket chamado Bronze, né? Um outro Silver e um outro Gold. Então, bronze é onde vão os dados iniciais, vamos assim dizer, vindo de arquivos, de banco, de qualquer lugar, e depois vai passando para outros buckets. É um bucket chamado Silver, um bucket chamado Gold. Claro que eu estou deixando mais genérico, né? E lá do Gold a gente pode fazer as análises
e machine learning. Então, um overview sobre como você poderia montar um data lake, né? Então, é mais ou menos isso. Você cria buckets, data lake na AWS, né? Você cria buckets, joga os arquivos lá, né? Por exemplo, aqui na Bronze, então pode ser arquivo de diversas fontes. Depois você vai fazendo processamento através do Glue ou do Spark, ou do que for, e vai gerando tabelas, né? Que gera tabelas como a gente fez aqui, e através dessas tabelas, essas tabelas vão estar tudo aqui, né? Através delas você pode fazer consultas. Então, por exemplo, aqui a gente pegou o arquivo CSV, arquivo Parquet, poderia ser tabelas de um banco de dados, né? Poderia ser, tem aqui também, né, tabela de banco de dados, poderia ter tabela vindo dados do YouTube, por exemplo, de vídeo, de áudio, etc. Então, é assim que é montado um data lake, né? Claro que eu só falei uma visão geral aqui. É só para vocês terem uma ideia. Beleza? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.